Graça e paz, amados. Olha, estou aqui na expectativa, de fazer a apresentação da segunda parte da mensagem sobre as provas incontestáveis. Eu não usei essa expressão na semana passada, mas quero colocar diante de vocês as provas robustas que Jesus é o Messias. E eu quero, fazendo a ligação da primeira parte da mensagem com essa segunda, que você, inclusive, vai nos assistir aí pelo canal, eu quero que você leia comigo Evangelho de João 1, versículo 11. Olha o que diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Irmãos, o evangelista João, o apóstolo João, ele deixa claro que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam. E é por isso que nós nos sentimos motivados a trazer uma pregação, uma mensagem, mostrando que Jesus é de fato o Messias. E que o fato dos judeus, escuta isso aqui, e eu posso estar falando inclusive para um judeu, não é? Eu quero dizer que o fato dos judeus não crerem que Jesus é o Messias foi um grande engano, um equívoco muito grande. Porque a Bíblia, o Novo Testamento, como eu disse, as provas que nós queremos mostrar, principalmente são as do Velho. Mas quando você começa a estudar a pessoa de Cristo e as profecias que se cumpriram na vida dele, não resta dúvida que ele é o Messias. Agora, a pergunta é: e por que os judeus não aceitaram como nação até hoje Jesus como Messias? Então, se torna um assunto importante para nós como igreja analisarmos. E eu disse também, na semana passada, na primeira parte, eu quero que, se você não ouviu, se você não assistiu, eu lhe peço que você assista a primeira parte da mensagem que está aqui no canal. Inclusive, se inscreva e compartilhe, certo? Em nome de Jesus. Deixa eu dizer, olha, quando nós analisamos as profecias, os textos bíblicos, nós entendemos que foi por uma questão de ignorância, de falta de conhecimento, que os judeus não creram em Jesus como Messias. E esse assunto é importante para nós, porque ele tem respingado na igreja. Olha, essa rejeição dos judeus tem levado muitas pessoas a se contaminar com esse pensamento. Nós temos hoje muitas seitas judaicas que também não aceitam os ensinos sadios do cristianismo e se deixam influenciar por essa rejeição dos judeus. E olha que eles não são judeus. E, além do mais, nós temos hoje pessoas que já foram pessoas que acreditaram em Jesus como Messias, hoje não estão mais acreditando que Jesus é o Messias. Olha que coisa. Então, essa mensagem que nós estamos pregando, primeira parte e hoje, segunda parte, é uma mensagem de natureza apologética. Porque se nós não tivermos uma base firme acerca de Cristo, isso pode nos causar um dano terrível espiritualmente. Você já imaginou amanhã você se deparar com uma pessoa na rua ou um parente seu que mora em outra cidade dizendo para você que não acredita mais que Jesus é o Messias, que ainda está esperando o Messias vir? O que você diria para ela? E se ela está com esse pensamento, certamente algo muito grande já foi feito na vida dela, na mente e no coração dela, para ela crer desse jeito. Para ela estar voltando. Aí eu falei para os irmãos o seguinte, que o livro de Hebreus, ele foi escrito exatamente para sanar a saída dos cristãos voltando para o judaísmo. Nunca esqueça isso. O livro de Hebreus foi escrito, nós não sabemos quem foi o autor, mas ele é um livro aceito no cânon
do Novo Testamento, um livro sagrado, e ele, inspirado, e ele foi escrito para exatamente barrar a saída daqueles que eram judeus convertidos ao cristianismo, pois estavam voltando de novo para as antigas raízes do judaísmo. Olha que coisa. E hoje, se nós não tivermos cuidado, nós podemos ter essa influência maligna no meio da igreja e na mente fraca de muitas pessoas. Olha que coisa, irmãos. E a gente percebe que os maiores ataques que o cristianismo sofre é na pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que se ele mexer com você, olha, uma questão doutrinária, até sobre batismo, até sobre uma outra coisinha ali, sobre um costume, um uso, uma outra questão, claro, é importante, mas não é tão importante quando afeta a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabia? Quando Satanás consegue mexer na fé de uma pessoa e esse agir maligno atinge a pessoa de Cristo, ele ganha rápido. Aquela alma pode estar prejudicada eternamente. Sabe por quê? Porque o que tem de seita dizendo que Jesus não é Deus, é um anjo. O que tem de seita dizendo que Jesus não é divino, que ele não é igual a Deus, ele é um ser inferior. E nós falamos sobre isso. Os maiores ataques que o cristianismo sofre é com relação à pessoa de Jesus. Segundo, Espírito Santo. Você pode ter certeza. E falta em muitos cristãos aquela firmeza na sua fé. E é por isso que eu convido você a ser um estudante da palavra de Deus e analisar, tá bom? E se você quiser o texto, eu já lhe disse que você pode nos procurar e você pode ver o texto. Vamos agora juntar, né? Letra B. Né? Nós estamos na letra B, que seria o ponto 2. Letra A, nós já vimos que foi quando Jesus mostrou que ele era o Messias. Agora vamos engatar a marcha na letra B. Os próprios apóstolos e os primeiros cristãos, é isso mesmo? Está aí? Então, letra B. Deixa eu dar uma olhada aqui Pronto. A convicção dos apóstolos e dos primeiros cristãos, e eles usavam somente o Velho Testamento. É exatamente isso aí. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos 18, versículo 26 a 28. Na verdade, esse texto foi o texto chave da nossa mensagem, tá? Nós, quando iniciamos, está lá. Atos 18, versículo 26 a 28. Glória a Deus, louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, tá? Pode ajudar profundamente a fé dessa pessoa, de outros, né? Atos 18, 26, o que está escrito aí? Ele, porém, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele, está falando de Apolo, viu? Percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para que o recebessem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Aqui nós temos um claro exemplo de um homem chamado Apolo, cristão, novo convertido. Ele era muito bom naquilo que ele já sabia. E ele conseguia convencer judeus, olha aqui o texto, claramente. Ele conseguia convencer publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias. A palavra Cristo quer dizer o Messias. E aí o meu destaque, usando o Velho Testamento. Hoje pela manhã, na escola bíblica, nós falamos que quando o Novo Testamento fala de Escrituras, não está incluindo o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, os livros foram escritos até o final do primeiro século. Mateus, Marcos, Lucas, João,
não é? Romanos, etc. Mas eles só começaram a ser condensados e circular a partir do 2º século, ou 3º século, que eles começaram realmente a ter, o povo teve conhecimento de Atos, de Romanos, de Mateus, de João e assim por diante. Então, quando a Bíblia diz que Apolo convencia as pessoas mostrando que Jesus era o Messias, e ora quem ele convencia? Os judeus, usando somente o Velho Testamento. Aí eu lhe pergunto, hoje, ei, você que é cristão, me responda uma coisa com toda franqueza. Você saberia provar para uma pessoa que Jesus é o Messias usando somente o Velho Testamento? Porque até domingo nós mostramos o novo. Agora vamos mostrar o velho. Eis a mensagem de hoje. Porque, como eu disse, os judeus eles não acreditam até hoje que Jesus é o Messias por uma falta de conhecimento. E outras coisinhas mais. Mas nós vamos falar isso agora, né? Qual é o outro texto que está aí? O outro texto que está aí. Atos 17, abra comigo. Atos 17, versículos de 1 a 4. Irmãos, olha, você sabe quem são os crentes mais fervorosos que você vai encontrar? São aqueles crentes que têm conhecimento da palavra, crê na palavra, têm entendimento. Esses são os mais fortes que você vai encontrar na vida. Irmãos, quando uma pessoa não tem conhecimento profundo da palavra, ele é uma presa fácil para Satanás. E eu quero lhe dizer uma coisa, olha, se você não cuidar em crescer na fé, você pode ser uma presa fácil de uma seita, de uma heresia destruidora. Então, muito cuidado, querido. O seu pastor está sendo zeloso com você. O seu pastor, a sua igreja está sendo zelosa com você. Para que você não seja uma pessoa sem noção com relação a esses assuntos tão importantes. Inclusive, veja aquela mensagem sobre Jesus, que nós provamos que ele é Deus, e não um anjo, e não um ser evoluído, e etc. O que diz? 17, de 1 a 4, olha aí, ó. Tendo passado por Antioquia, por Antípolis, Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, sinagoga de judeus. E por 3 sábados arrazoou, ou seja, falou com eles, discutia com eles, acerca das Escrituras, acerca do Velho Testamento. Nunca esqueça, quando a Bíblia fala de Escritura, está falando do Velho Testamento, certo? Muito bem. Acerca das Escrituras. 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo morresse e ressuscitasse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, ou seja, é o Messias, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, né? Porque eram os dois que estavam pregando. Bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Irmãos, Paulo aqui conseguiu convencer muitos. Olha aí. 3 semanas. 3 sábados. Ele pregou, irmãos. E ele explicava. E ele mostrava. Pois ele convenceu uma grande multidão. Olha, irmão, chega a dar pena. Eu vou só abrir esse parênteses. Dá pena quando um judeu hoje em Israel, e eu falo isso, irmãos, porque eu já fui lá 3 vezes, irmãos. E às vezes que a gente conversa assim com o judeu, você vê como eles estão cegos, mesmo com tanto cristãos lá, mas eles não acreditam que nós estamos certos. Olha que coisa. É pesado demais. Olha, é uma cegueira tão grande, irmãos, é uma cegueira tão grande. E eu digo isso com muito temor e respeito, porque nós amamos os judeus, nós oramos por Israel, nós oramos pela paz de Jerusalém, nós somos apaixonados. O verdadeiro cristão, ele é apaixonado pela terra santa, pela terra de Israel. Ele ora pela paz, pela prosperidade, porque nós sabemos o que aquela terra significa para nós, irmãos. E a Bíblia deixa claro para onde Cristo vem, quando ele vier. E é só porque não houve esse entendimento.
Pronto. Paulo conseguiu convencer muitos. Agora veja comigo aí, ó, no 10 ao 12. Está aí? Pronto. Mesmo capítulo, 10 ao 12. O que está escrito? E logo durante a noite, isso porque teve uma confusão em Tessalônica, certo? Durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga de quem? Dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, muitos deles creram. Aleluia! Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Irmãos, de novo, irmão, em Bereia. Só que eu estou pulando muita coisa. Eu estou pulando por causa do tempo, né? Lá em Tessalônica, irmãos, aqueles que não creram provocaram uma baderna tão grande, irmãos. O apóstolo Paulo teve que fugir de lá, irmãos. E quando você for aqui, meus irmãos, na sequência, em Bereia foi diferente. Paulo chegou e os bereanos, o quê? Jesus é o Cristo? É o Messias? Nos dê um tempo para a gente olhar, porque ninguém nunca falou isso. Tá, pois procurem, irmãos. Começaram a estudar, irmãos. E o texto fala que eles eram mais nobres. Olha aí, meus irmãos. Está bem aí, ó. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras. Se eu estiver falando para um judeu, ou para alguém que não crê que Jesus é o Messias, eu quero te convidar a você estudar a Bíblia profundamente. Porque é isso que está faltando, irmãos. Porque nós vamos já ver algumas provas incontestáveis que Jesus é o Messias, né? Então eu fico assim muito maravilhado com esse texto, irmãos. Então muitos creram, muitas mulheres piedosas, mulheres ricas, os gregos eles eram muito questionadores, os gregos. Mas você vê que o texto aqui fala que até os gregos estavam se convencendo. Lembra da Grécia? Tessalônica ficava muito perto lá da Grécia, né? de Atenas. Então, o campo da filosofia estava ali. O bojo dos filósofos, dos questionadores, daqueles que se diziam sábios e entendidos. Mas quando eles ouviram Paulo pregar, eles examinaram as Escrituras e disseram, realmente existe prova suficiente. E hoje, a pessoa bem aqui, no Brasil, não estou desmerecendo os brasileiros, porque nós somos um povo muito inteligente. A pessoa, não, eu não acredito mais que Jesus é o Messias. Mas, pelo amor de Deus, criatura, olha, Jesus era judeu, Paulo era judeu, os apóstolos eram judeus, a igreja primitiva, a maioria era de judeus. Eles pregaram pelo mundo e convenceram. E um detalhe, irmãos, nós temos milhões de judeus que são messiânicos. Eles acreditam e reconhecem que Jesus é o Messias. Só para você ter uma ideia. Agora nós vamos ver os exemplos do Velho Testamento. Pode mudar o slide. Pode mudar o slide. Pronto. Vocês estão vendo aí, eu fiz questão de colocar. Vamos analisar, se não der tempo, eu quero correr, mas você tem acesso a esse texto, às referências, tá bom? E o slide vai ficar um pedaço aí na gravação, você pode copiar. Olha aí as provas, os exemplos de profecias que se cumpriram assim de uma forma espantosa para provar que Jesus é o Messias. Bora lá? Abra sua Bíblia em Isaías 7,14, por favor. Irmãos, não tem como você duvidar de uma profecia dessa. Olha aqui, ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás o que, irmãos? De Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, quando você vai, olha
Agora nós vamos para onde? Onde é que nós vamos ver o cumprimento? Onde é que vamos ver o cumprimento dessa profecia? Não, irmãos. Mateus, abra comigo Mateus. Aí alguém pergunta, e quem é Mateus? Mateus, irmãos, a Bíblia deixa claro que ele era um oficial, um funcionário do Estado. Mateus não era um ignorante. Mateus, ele era um homem letrado. Ele era um homem de muito conhecimento. Ele se tornou apóstolo de Jesus. Jesus o chamou para ser apóstolo. Certamente ele era um grande estudioso da palavra. Meus irmãos, e ele identifica o cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo 1. Olha aí, ó. Mateus capítulo 1, versículo 20 a 23. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para quê, irmãos? Para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O que o profeta disse? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, Mateus, ele identifica aquela cena como o cumprimento dessa profecia. E ele era judeu. Ele era judeu. Isso mostra que Mateus não teve dúvida. Ele, como estudante, como conhecedor do texto do Velho Testamento, do livro do profeta, quando ele sabia dessa história, ele identificou o cumprimento da profecia. Está em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos ver agora o nascimento na cidade de Belém. Olha aí o número 2. Vamos para Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, antes de Zacarias. O que diz aí, amados? Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém, Efrata, porque assim também se chamava Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos ou eternos, desde os dias da eternidade. Quem pode dizer amém? Olha aí, irmãos, o profeta Miqueias, ele teve uma visão de que era de Belém que iria sair o rei dos judeus. E eu lhe pergunto, meus irmãos, aonde está o cumprimento dessa profecia? Está aí, ó, Mateus 2, versículos de 1 a 6. Vamos para Mateus. Está muito pertinho, né? Aqui na Bíblia está muito perto. Miqueias para Mateus é muito perto. Mateus 2, versículos de 1 a 6. Essa aqui é a grande história da visita dos magos. Quando eles chegam em Jerusalém, eles procuram o rei Herodes. E, meus irmãos, olha o que acontece. Tendo Jesus nascido na cidade de Belém, da Judeia, em dias do grande rei Herodes aqui é o grande, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Rapaz, o rei Herodes era a maior autoridade. Né? Ele era uma espécie, né, quase imperador. Ele era o grande, o Herodes o Grande.
ele chamou os sábios de Israel, de Jerusalém, e disse: olha, me diga aqui, onde é que o rei dos judeus vai nascer? Rapaz, não deu outra. Eles disseram imediatamente, olha aí o versículo 5. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, tal e tal e tal. Irmãos, olha aí, ó, aí agora, isso aqui, sabe qual é a importância dessa profecia? Porque ela trabalha contra os judeus. O judeu pode não crer, irmãos, mas se a gente tivesse continuado lá no livro de Atos 17, lendo aqueles episódios, vocês vão encontrar a palavra inveja. E eles, por inveja, provocaram tumulto. Porque eles viram que muitos acreditavam. E uns, por inveja, irmãos, queria prejudicar aqueles que acreditavam. Irmãos, porque está aí a prova. Eles vieram, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, disseram: meu rei, segundo Miqueias, está dizendo que ele vai nascer em Belém. Irmãos, a Bíblia deixa claro que o rei Herodes reuniu os magos do Oriente e disse assim: ó, vão, quando encontrar o menino, vocês voltam para me dizer, porque eu quero ir adorá-lo. A Bíblia diz que eles foram e encontraram o menino em Belém, do jeito que dizia a profecia. Diga glória a Deus. Vamos correr? Olha aí a terceira. A terceira profecia é: Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. Abra sua Bíblia aí em Zacarias, Zacarias, eu vou ficar só com essa, viu, irmãos? Só com essa profecia. E aí eu vou só citar, e aí a gente termina a pregação por causa, né? Ok. Olha, Zacarias 9:9, o que está escrito? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, filha de jumenta. E quando você vai para o Novo Testamento, irmãos, que está lá em Mateus 21, está aí o texto, está aí o slide. Olha, o texto fala, irmãos, o seguinte, que o jumentinho, ninguém tinha montado nele. Olha o detalhe. Estava com a mãe, irmãos, o jumentinho. Não era só um jumento. Olha os detalhes. Jesus disse: vão à cidade mais próxima, à aldeia mais próxima, e vocês vão encontrar um jumento que está com a mãe. Está lá, o jumentinho. E desprendei-o. E se alguém questionar, diga que eu estou precisando dele. Meu Deus. Tudo direitinho como se cumpriu. E aí tem um detalhe importante, que eles receberam Jesus como rei. Quando o povo de Jerusalém soube que Jesus estava para entrar em Jerusalém, a Bíblia deixa claro que eles se prepararam um dia antes, tirando, olha, os galhos das palmeiras, as folhas. E eles se prepararam, irmãos, porque quando Jesus entra em Jerusalém, eles colocam suas vestes e vai enchendo a estrada de plantas, de folha de plantas, para que ele passasse. As crianças gritavam: Hosana, Hosana, todo mundo louvando ao Senhor. E, meus irmãos, foi recebido como rei para se cumprir essa profecia. Tá bom? Me perdoe por eu não ir em detalhes até a sétima. Mas olha, a quarta, ele seria vendido por 30 moedas de prata. Está aí o texto de Zacarias. Irmãos, essa profecia que ele diz que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata, ela é incrível. Sabe por quê? Porque diz o que eles fariam com o dinheiro. Lá no Velho Testamento diz não somente que ele seria vendido por 30 moedas de prata, que foi o que Judas fez, vendeu Jesus por 30 moedas, mas ele se arrependeu ali e ele retornou para os sacerdotes. E quando ele disse: eu me arrependo, eu não devia ter feito isso, eu
eu cometi um grande erro, e ele devolveu o dinheiro. Os sacerdotes disseram, esse dinheiro nós não podemos aceitar no gasofilácio. O que vamos fazer com ele? Rapaz, vamos comprar um terreno para fazer um cemitério para estrangeiro. É o Campo do Oleiro. Vamos comprar, irmãos. Estava tudo isso profetizado. Não resta dúvida, irmãos. As profecias batem. Ó, as profecias. Perfeitamente. Não tem como negar. E está aí as referências, né? 5. O seu corpo seria traspassado por uma lança. Sabe o que a Bíblia fala sobre a lança, irmãos? A Bíblia diz que era de se esperar que eles já tivessem mortos. Meus irmãos, e eles querendo apressar a morte de Jesus, irmãos, foi lá e o guarda furou somente Jesus, irmãos, com a lança, para se cumprir essa profecia que ele seria traspassado por uma lança. A Bíblia não deixa claro, não diz que os outros foram furados. Mas Jesus foi. Só Jesus, dos 3. Olha aí, viu? Olha aí uma outra profecia. Sua morte seria junto com malfeitores. Meus irmãos, como é que dá certo? Lá em Isaías 53, versículo 12, diz que ele seria contado com os malfeitores. E ó, 1, 2, 3. Ele estava no meio. Uns ladrões malfeitores. E por último, seu corpo não ficará na sepultura. Lá em Salmo 16, versículo 10, diz que o corpo de Jesus não ficaria em decomposição. Por isso que ele ressuscitou, antes de acontecer a decomposição. A palavra mais antiga é corrupção, que quer dizer decomposição, tá? E aí eu quero chamar a conclusão. Veja aí a conclusão. Tá bom? A nossa conclusão é essa aí. Por que então os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, se há tantas provas robustas? Letra A, porque lhes faltou conhecimento. E eu quero que você dê uma olhada nesses 2 versículos aí, ó. A Bíblia deixa claro, Jesus disse, vocês erram por não conhecer a Bíblia, as Escrituras, e nem o poder de Deus. Ele manda examinar as Escrituras, porque nelas há vida eterna e são elas que testificam dele. Olha aí, ó. O segundo, porque veio assim, e tem um detalhe. Os judeus, eles tinham uma falsa ideia de quem era o Messias. Eles esperavam o Messias que fosse político, que fosse se envolver com espada, com guerra. E eles não entendem que isso é para a segunda parte. Quando Cristo vier, ele vem como rei vencedor. E ele vai implantar o milênio. Ele vai vencer os inimigos de Israel. Ele vai ser totalmente vitorioso. E ele vai implantar o seu reino milenar. Quem pode dizer amém? Aí vai se cumprir todas aquelas promessas que estão nas 7 cartas do Apocalipse. Um detalhe importante, que bom que eu não esqueci. Eu quero que você dê uma olhada nos últimos versículos de cada uma daquelas cartas do Apocalipse, às igrejas, e veja as promessas que Deus faz lá, exatamente para provar que a segunda etapa da vinda do Messias é essa, que ele vem como rei. E ele vai reinar. E a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. Aleluia. E aí, meus irmãos, por causa dessa falsa expectativa de Jesus, dele como um político vencedor, ou um rei que iria lutar em cima de um cavalo, foi que eles não acreditaram, porque Jesus era manso, foi manso, morreu na cruz, deu a sua vida, ensinou a verdade para nós, e etc. E aí eu também quero dizer a letra C, não é? Letra C ou letra B? Letra C. É porque eu coloquei um pouco diferente do que está aqui. Olha aí, ó. Porque veio também o endurecimento espiritual da parte de Deus aos judeus, até que se cumpra o tempo dos gentios. Eu queria chamar a sua atenção para 2 referências, eu não coloquei aí, mas anote. Lucas 21, verso 24, se você puder, está sendo gravado, né? 21, verso 24. E Romanos 11, versículo 25 e 26.
Sabe o que está escrito nesses dois textos? Fala do tempo dos gentios. E segundo a Bíblia, segundo esses dois textos, nós estamos vivendo esse tempo. A segunda etapa da vinda do Messias vai acontecer somente depois desse tempo. É um assunto muito delicado, mas que fique aí essas referências para vocês analisarem. E aí a grande pergunta que não quer calar: e quando é que os judeus, pastor Isaías, vão se converter? É quando o anticristo vier, que eles perceberem que o anticristo não é o Messias. Eles vão se dar conta do erro que eles cometeram de 2000 anos. E eles vão entregar a vida deles para Jesus. Lá em Romanos 11, 25 e 26, diz que todo Israel será salvo. Olha que coisa, toda a nação será salva. Que Deus nos abençoe, eu espero que tenha lhe ajudado. Olha, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, estude, ouça, assista mais de uma vez, para fixar melhor o conhecimento. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Em nome de Jesus, um abraço a todos. Paz e graça.